começando mais um programa Entrevista, aqui pela TV Câmara Pelotas. E a satisfação de receber novamente a deputada estadual Miriam Marrone, dessa vez acompanhada do vereador Beto Z3. Nós já conversamos tanto, sobre tantos assuntos antes do programa, que vai dar para municiar muito esse bate-papo. Deputada, é sempre um prazer imenso recebê-la numa casa que a senhora conhece tão bem, né? Olha, quero te dar um abraço, já te dei um abraço, né? Sempre é tão bom te ver, assim, é um irmão para mim, Edson. Te acompanho também pelo rádio, aí no futebol, e dizer que é um prazer. Esse aqui é meu afilhado, né? Meu querido afilhado, que somos muito amigos, né? Família, amiga. Então, aqui é um bate-papo muito singelo, muito em casa, né? Te dizer que é um prazer estar aqui. O vereador Beto Z3, de tantas pautas conjuntas com a deputada Miriam Marrone, com o então prefeito Fernando Marrone, que depois foi deputado, né, na área da Z3, né, tantas ações foram desenvolvidas conjuntamente, né, com a participação do vereador, da deputada, do então prefeito, né? A deputada Miriam foi a pioneira na nossa comunidade de implementar as feiras dos pescadores, né, isso lá no final dos anos 90, então vereadora desta casa, né, trabalhou muito e hoje já são mais de 40 famílias que vivem das feiras livres, feiras dos pescadores artesanais da nossa cidade. Isso foi um trabalho que iniciou na época, uma participação muito afetiva, e a comunidade reconhece lá o trabalho da deputada Miriam, o trabalho do deputado Marrone, uma ligação muito forte com a pesca, com a agricultura familiar, e nós não poderíamos, né, deixar de estar também do lado da deputada nessas pautas, que são pautas positivas, né, na nossa comunidade. Isso entra na questão econômica também, e a pesca tem um potencial muito grande na nossa região, e na Z3 não é diferente. E que bom que nós temos uma parlamentar como a deputada Miriam, desde quando era vereadora, também deputada, né, com uma credibilidade em trabalhar o tema da pesca e também conhecer, né, muitas pessoas não sabem, eu queria, através da TV Câmara, expor, nós fizemos lá, Miriam, então, no primeiro mandato de deputado estadual, eu, na oportunidade, era assessora da Miriam, quando fizemos a luta aqui para coibir as traineiras, né, na orla aqui de Rio Grande, na boca da Barra do Rio Grande. Foi uma luta que iniciou também com o mandato da deputada Miriam, e isso nos motiva, né, a buscar, né, uma atenção maior a esse setor. Sabe o que eu lembrei? Daquela festa que teve, na época que o Ecocamp estava de portas abertas, que nem porta aberta está agora, lamentavelmente, né? Mas aquela festa maravilhosa que aconteceu no Ecocamp, né, que foi a festa do peixe, né? Lembra? A primeira festa do peixe e do camarão. Primeira dama, o Beto, coordenador lá na Z3, né? E nós sentamos, eu e o Beto, junto com as mulheres, minhas amigas da Z3, e eu digo, vou fazer uma festa. Era uma safra boa do camarão, né, Beto? E nós ali, 2002, acho que 2002, nos atiramos no sentido de organizar tudo nós que fazíamos. Não tinha, era um grupo pequeno, né? Mas, enfim, nós conseguimos colocar toda aquela estrutura, e nós sentávamos com as mulheres que iam vender o bobó de camarão. Tinha bobó de camarão, tainha assada. Foi um sucesso aquela festa simples, parecia mais uma quermesse, né? Mas ela era a celebração daquilo que faz parte da economia da cidade, que era o camarão. Infelizmente, mais de 2 safras, né, que não tem camarão, a tainha. Eu sei que foi uma experiência maravilhosa. Mas o Beto traz a recordação da primeira feira de peixe, que eu era vereadora, o Otelmo era prefeito naquela época, que infelizmente morreu esse ano, né? Queria deixar meu registro, meu respeito ao Otelmo, né? E o Otelmo me percebeu, sentei com o Otelmo, por que só os agricultores têm feira livre? Super importante. Por que os pescadores? E ele, o que tu precisa, guria? Né? Eu preciso de um caminhão, preciso de lona, né? E ele me viabilizou a lona. Eu fui com o caminhão às 5 da manhã, porque naquela época, né, Beto, te lembra, o Beto me esperou na Z3 às 5h30 da manhã,
E nós, tinham algumas pescadoras, eram 3 pescadores que foram, que acreditaram. O resto, não, isso não vai dar nada. Mas aí nós fomos juntos, eu e o Beto, e eu acompanhei, e eu amarrava as cordas. A primeira tenda do peixe foi ali na Gonçalves Chaves com a Bento, naquela esquina, que é onde nos liberaram, aquela esquina. Eu lembro que eu tive que dizer como é que a gente bota a lona. Ninguém sabia bem. Como eu era campista já, eu sabia. Então, eu senti que nós precisávamos estar ali todo o tempo. Na segunda vez, eu também acordei às 5 da manhã. O caminhão era da prefeitura, as lonas emprestadas. E aí não vendeu bem a primeira vez. As pessoas desconfiavam da qualidade, né? Aí, a segundo final de semana já melhorou, e aí foi todo um processo. Bom, depois, isso foi em 90, 99. Aí, depois, 2002, não. Aí a prefeitura instituiu as feiras do peixe, né? No governo Marrone, elas foram oficializadas, tinha financiamento para aquele equipamento, né? Aí já foi... Conseguimos recurso com o governo federal, o Ministério da Pesca, para comprar os kits feira, aí foi freezer, equipamentos, aí já, na época já foram 23 famílias e hoje está em 40 famílias, já temos mais de 20 pontos de comercialização e que hoje já distribui renda, consagrado pela população. Um peixe diretamente do pescador ao consumidor, com preço mais adequado e a qualidade também. E agora a curvina, nós não tivemos camarão, mas tem a curvina, né, Beto? Uma boa safra de curvina ainda esse... Eu recordo... razoável. Né? Foi razoável. Agora a expectativa é que tenhamos uma safra de tainha ainda no mês de março. Uma tainha pelo menos amenizar a situação hoje que se encontra os pescadores. Eu recordo que houve um receio, né, de parte do comércio do mercado, que isso poderia inviabilizar. E, na verdade, hoje o que se vê é o seguinte, tem público e venda para todo mundo e, muito pelo contrário, a cidade cresceu, tem que se ampliar o ponto de venda, facilitar a população, quer dizer, é absolutamente tranquilo. Favorece quem é da Z3, é uma relação que... Tem uma convivência sadia entre os comerciantes da Z3 que têm as salgas, né, que são os atravessadores, e também aqueles que optaram por trabalhar com as feiras, que são os pescadores diretamente, né? Então há um envolvimento da comunidade, então todos ganham. O mercado também, hoje nós temos boas peixarias no mercado, acho que ganha todo mundo, né? A comunidade agrega valor, agrega renda para a comunidade, né? Que já a gente vive com a escassez nos últimos anos, como a deputada salientou, né? 2 anos de frustração da safra do camarão, mas essas ações, né? Pequenas ações que animam, que levam autoestima aos pescadores ainda. Nós fizemos, agora lembrei de oficinas que a gente fazia com o Afonso. O Afonso é uma liderança também lá na Z3, né? Tem uma oficina que é mecânico de motores de barco, né? E o Afonso, eu me lembro que eu queria fazer uma oficina para defumar o peixe. A defumação do peixe, lembra, Beto? E o Afonso tinha feito um curso. Eu sei que nós fizemos uma experiência lá também de ofertar o peixe de uma forma diferente, né? Que era peixe defumado, que é uma iguaria, né? Tem um nível de conservação e um sabor. Eu sei que... E agrega valor comercial, agrega valor, né? O peixe defumado. Mas eu sei que aquilo ali não vingou, porque tudo que é meio novo... O povo lá tem resistência, tu tem que persistir, assim. A feira, eu lembro que, tanto é que eu tinha que acordar, eu era vereador, mas tinha que ir junto, porque senão desistiam, né? Tem uma certa desconfiança, assim, mas hoje, graças a Deus, isso é uma realidade e que trouxe mais uma possibilidade de renda. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre um projeto da deputada que vai entrar em votação na próxima semana na Assembleia Legislativa, mas eu sei que a deputada está cumprindo na cidade também uma agenda de uma pauta que é importante e que o vereador também tratou dessa questão na casa, principalmente com uma reunião que focou o pronto-socorro. A deputada teve reunião com
direção de hospitais, né, que tem enfrentado muitas dificuldades. E a gente tem, não só em Pelotas, houve ameaça na região de fechamento de hospitais em Canguçu, São Lourenço reduzindo, né? Então, é uma pauta que tem sido tratada pela deputada na Assembleia, né, e aqui na Casa também. Que conversações aconteceram? Eu sei que a senhora esteve na Santa Casa. Preocupação muito grande por lá, deputada? Olha, eu, na verdade, fui visitar uma tia, agora, hoje, né? E quando me reconhece, os trabalhadores da Santa Casa sempre me conversando e preocupados. Eu tive um tempo lá para tentar entender o que está acontecendo e a preocupação dos trabalhadores da saúde, né? Que é real. Quando eu estava no governo Tarso, nós tínhamos outra realidade, outra política, né? Que foi um investimento forte nos hospitais, né? Para poder ampliar serviços. Naquela época, em 2012, 2013, nós ampliamos os contratos. Nós renovamos contratos com uma remuneração muito maior e ampliação de serviços. Hoje é completamente diferente. Não mantém os serviços e diminui a ameaça. Há uma dívida significativa do governo do Estado, né? Felizmente, não há atraso do governo federal, há, sim, um descumprimento do contrato realizado pelo governo do Estado, né? Nós vamos acompanhar semana que vem a reunião com o secretário Gabardo e as Santas Casas, doutor Francisco, que coordena, né, da Santa Casa de Porto Alegre, essa negociação, porque houve um parcelamento da dívida e nem o parcelamento em 24 vezes está sendo cumprido. Então, é uma situação, acendeu a luz vermelha, Rio Grande acendeu a luz vermelha, o prefeito que havia intervido na Santa Casa, queria cumprimentar o prefeito Alexandre, né, pela coragem, pela determinação. Haviam desvios, né, de recursos na Santa Casa. O ano retrasado foi necessário a intervenção do município, porque ela não é. Santas Casas não são órgãos municipais, né, públicos. Bom, daí por diante foi um horror. Nós acompanhamos o prefeito Alexandre, porque lá tem 400 leitos. 400 leitos, né? Uma Santa Casa é grande. Em Rio Grande, atende a região. Hoje também tem ameaça de demissão de serviço e fechamento de serviço. Recebeu um aporte, porque a dívida era muito grande, em torno de 7 milhões, né? E aqui a Santa Casa começa a ter problemas. A nossa Santa Casa, isso é muito perigoso, isso deixa as pessoas inseguras, porque, meu Deus, se alguém adoece da minha família, né? Bom, nós temos 3 hospitais, mas nenhum deles tem sobra de leito, nenhum deles está numa condição... então, é muito preocupante, né? Nós vamos tratar, eu quero tratar especialmente da situação da Santa Casa hoje, que é a grande ameaça, porque, né, falta leito. Imagina se vai fechar leito. Inclusive, o próprio Seron, né, que é da oncologia, suspendeu a quimioterapia essa semana. Eu sei que o vereador Beto tratou essa questão, inclusive, na reunião que tratou do pronto-socorro, em que pacientes foram buscar um atendimento de quimioterapia e radioterapia e estava suspenso, em virtude do atraso de repasse do governo do Estado. Quer dizer, pacientes oncológicos... né? É inadmissível, tratamento que não pode ser interrompido, ainda mais a oncologia, né? Atrapalha todo um processo de recuperação de um paciente desse nível. Então, isso nós cobrávamos aqui da secretária Arita também, que o governo do município também tem que fazer a sua parte, né? Tem que buscar cobrar, porque tem a mesma relação com o Estado, é o mesmo grupo político, né, do município com o Estado, né, para passar para a opinião pública. Não podemos mais, né, passar hoje o pânico que está na população pelo caos que a saúde se encontra, pela questão do atraso do governo do Estado com os recursos para os hospitais. Os hospitais filantrópicos aqui, que é o caso da Santa Casa, né, a qualquer momento, como disse a deputada, nós podemos se agravar o processo, né? Então, nós temos que ser aqui aqueles que têm
né, o poder, né, de liderar o processo, e aí nós, parlamentares, nós temos um limite de atuação. A responsabilidade é dos executivos, né, principalmente do governador do estado, do prefeito municipal, tem a responsabilidade que são o gestor da saúde nesse momento. Isso a população tem que entender. Eu dizia isso na audiência pública que tivemos aqui, nós, vereadores ou deputados, nós propomos, nós fiscalizamos, agora nós não temos ali a chave o poder da caneta, o poder da caneta. E isso tem que ter a responsabilidade dos gestores públicos. E tem duas coisas, né, Edson? Ninguém está negando a crise. Obviamente que nós não estamos no melhor momento da economia nacional, né? Sem dúvida, isso é real. Há um problema na economia internacional, a China entra num processo de regressão da economia, os Estados Unidos, a Europa, há um ambiente de uma crise econômica mundial que afeta o Brasil, a disputa política irracional que chega à beira, né, do ódio, ela toma proporções como se nós estivéssemos num período eleitoral irresponsável, né, porque isso afeta, abala a economia e é ruim para todo mundo. Os especialistas e todo mundo percebe, né, que o maior problema do Brasil não é a economia. A economia, a briga política tem reflexos na economia, todo mundo fica inseguro. Bom, esse processo, espero que agora, semana passada, começa a haver um acordo, acho que todo mundo começa a enxergar que essa briga ela é uma disputa política irracional, né, e que deixará marcas para o próximo governante, né? Então, eu penso que os acontecimentos da semana passada dão um indicativo, né, que parece que se estabiliza e o país pode caminhar. Mas isso não justifica, minha filha mora em Santa Catarina, e eu fico impressionada, Beto, né? Como é que Santa Catarina enfrenta a crise? Santa Catarina não demite, Santa Catarina não atrasa salário, Santa Catarina ampliando indústria. Tem o ICMS bem mais baixo que o Rio Grande do Sul. ICMS mais baixo do que... Né? E Santa Catarina está tirando de letra a crise, está crescendo a área industrial. Bom, qual é a receita? Então, essa é a cobrança que se faz a um governo que assume, né, a gestão do Estado e que tem que ter prioridade, sim. Saúde e segurança não tem como ter corte. Vamos falar sobre segurança depois no próximo bloco? Vamos. Até porque tem um projeto na Assembleia que trata da possibilidade de inclusão, reinserção. Totalmente voltada à questão da segurança. Vamos falar depois no próximo bloco, porque nós vamos permanecer aqui na TV Câmara com a deputada estadual Miriam Marrone e com o vereador Beto Z3. A gente já volta. Considerações sobre o tempo. 5 segundos caminhando na praia é pouco. 5 segundos caminhando sobre brasas é muito. 5 minutos para quem precisa dormir é pouco. 5 minutos para quem precisa acordar é muito. Um fim de semana de sol é pouco. Um fim de semana de chuva é muito. Um mês de férias é pouco. Um mês sem descanso é muito. Uma vida para quem doa é muito. Mas uma vida para quem espera é tudo. Tempo é vida. Doe órgãos. Doe. Para ser um doador, avise sua família. A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. A
cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Retornando com o programa Entrevista, não para nem intervalo aqui, né? Surge um assunto, surge o outro, né? Então, o bate-papo vai continuando. Segurança, mas eu vou começar justamente porque tem um projeto, onde quando fala em segurança, a gente lembra do combate à violência. Bom, mas tem causa, tem consequência, e normalmente a gente trata muito a consequência, o que acontece lá na ponta. Mas as ações para trabalhar em cima dos fatores que levam à motivação e aumentam essa violência, muitas vezes tem ações. Não, a sociedade talvez não esteja tão atenta, né, à possibilidade de apresentar alternativas que ou reduzam os índices de violência ou impeçam, né, como é o caso de jovens e adolescentes, e é uma proposta que a deputada Miriam Marrone, na próxima semana, tem na Assembleia, voltada a esta questão. Exatamente que projeto é esse para quem não está acompanhando, deputada? Olha, esse projeto o Beto conhece bem, né? A gente construiu juntos, que é o projeto esse mais importante dessa legislatura. Para mim, se passar terça-feira, eu acho que cumpri nessa legislatura uma grande missão. Porque ele tem o seguinte objetivo, ele observa que filhos e filhas de mulheres em restrição de liberdade, homens, né, aqueles que estão presos, onde é que estão os filhos deles? Que ambiente eles são criados? E nas minhas atividades junto às presídio, às apenadas, basicamente as mulheres, eu observei que ninguém sabe onde é que estão os filhos, a maioria não tem controle, e eu resolvi visitar alguns filhos que estavam com a avó, com a tia, e realmente é uma situação muito difícil. Uma delas, uma avó, disse: a senhora não quer levar ele? Tal é a dificuldade, a responsabilidade que tem em ter mais uma boca para comer, mais um para cuidar. Não é fácil para ninguém, né? E, ao mesmo tempo, fomos olhar literatura, né? Se há estudos sobre... Porque são crianças, em tese, né, em situação de risco. Situação de risco, o ambiente do pai, da mãe, da família é o ambiente da contravenção, né? O ambiente do crime, e a criança está ali naquele meio, se criando, vendo, né, aquela vida dos pais. O diálogo dos pais. Qual é o diálogo de uma criança ouve todos os dias? E já rotulada pela sociedade. É filho de bandido, vai ser... Bandido é. E o rótulo não é tão falso assim. Sim. Porque uma das pesquisas mostra que 64% dos filhos de pessoas em restrição de liberdade acabam seguindo o caminho do pai e da mãe. Então, está aí um conteúdo capaz de poder barrar. Nós podemos barrar esse caminho dessas crianças. Nós podemos colocar o Estado brasileiro, o Estado gaúcho, o município, pode criar condições e encaminhar essa criança que está sob risco, que está num ambiente de risco, ela pode
estar na escola de turno integral, ela pode estar em programas de esporte, ela pode estar acompanhada pelo CRAS, ela pode, o posto de saúde vai acompanhar, vai visitar ela em casa. Ela tem que ter a oportunidade de conviver em outro ambiente. Ela passaria a ser assistida por esta rede? A rede já existente. A rede existe. Nós temos o Mais Educação, nós temos crianças que passam 2 turnos na escola, almoçam, tem reforço pedagógico, fazem parte do time. Essas crianças têm que estar no time oficial, passar o dia na escola, para criar outros valores, outras perspectivas de futuro, né? Mas essas crianças hoje, ninguém sabe quem são, ninguém sabe onde estão. São crianças que não tem ninguém, ninguém acompanha. Só se sabe que, pelo ambiente, elas são crianças em situação de risco, e a pesquisa comprova isso. Então, o projeto obriga o Estado, o município, a ter um cadastro, né? O Giovanni está aqui acompanhando, que é da SUSEP, Giovanni sabe bem disso. Então, a SUSEP cadastra, quando recebe o apenado, a apenada, faz um cadastro mais identificando quantas crianças, onde moram, onde estudam. Esse cadastro vai para o município. E lá o município encaminha para a escola, onde a criança mora. Quando a escola recebe o nome da criança, sabe sigilosamente, com ética, obviamente, né? Ética, né? Ninguém tem que rotular essa criança. Mas essa criança tem prioridade no Mais Educação, ela tem prioridade no turno integral e ela tem prioridade no acompanhamento pedagógico. Ela tem que ter reforço escolar. Importante até que ela tenha também o próprio acompanhamento psicológico e emocional, claro. Né? O posto de saúde pode encaminhar. Não espere procurar, que a família procure. Não, é o município que procura, que faz a busca ativa, porque essa criança não vai, a família não percebe muitas vezes, né? Então, acho que isso é trabalhar, acho que tu pegou bem, isso é trabalhar lá o início, da onde surge a criança, como é que se torna na vida adulta nesse ambiente do crime. Ela não nasceu criminosa, não. Ninguém nasce, ela se torna. E esse ambiente aqui, nós temos que tirar do ambiente. Se existe uma tendência, nós temos que apresentar possibilidade de que essa tendência nos concretize, né? E através de uma... Não, é simples, é singelo, né, Beto? E nós agora queremos trabalhar junto com a comissão da Câmara. O projeto deve ser votado, né? Espero por unanimidade. Tem uma boa adesão. Eu, quando identifiquei que não existia nenhuma política para essas crianças, né, que é impressionante, né? Como nada, ninguém sabe, ninguém faz nada, elas não são consideradas de risco, e são, né? Eu fui a Rio Grande, o prefeito Alexandre mostrou, quando ouviu eu falar no projeto, me convidou para ir a Rio Grande. Nós sentamos com o Ministério Público, que é um grande parceiro. Quero aqui registrar a participação efetiva da doutora Maria Regina, que coordena no Estado o núcleo da infância e da adolescência pelo Ministério Público. Foram nossos companheiros, audiências públicas, né? Todo o corpo técnico do Ministério Público tem participado, porque é um instrumento para o Ministério Público, né, de acompanhar e cobrar políticas públicas dessa criança que, se não tiver uma proteção, uma oportunidade, o futuro dela será diferente. Esta proposta encontra apoio na casa também, vereador? Com certeza, é uma proposta importante. Nós vamos fazer aqui uma moção de apoio, né, assinar um número expressivo de parlamentares para apoiar o projeto da deputada Mírio, e cabe a nós também exigir que o governo do município, através da Secretaria de Assistência Social do município, faça a sua parte, porque não adianta nós termos a lei, ela é muito boa no papel, e eu quero parabenizar a deputada, agora o gestor,
o governo do município, a secretaria da área tem que ter a responsabilidade de buscar, ir atrás, ir no presídio, fazer a relação, saber quem são essas crianças, possibilitar que essas crianças tenham um turno integral na escola, se está matriculado, se está comparecendo, se estão fazendo esporte, estão em algum programa esportivo da prefeitura, né, ter uma alimentação adequada, ter uma convivência para não ser um infrator do futuro. Então, nós vamos cobrar que essa lei seja aqui praticada pelo Executivo, que tem a responsabilidade de fazer essa lei ser cumprida, né, e tem que ter uma rede dentro do município que atenda essas necessidades, com uma relação com a SUSEP também, que ela é muito importante. A rede até existe. O projeto, a princípio, pela base do governo, o líder do governo postal, ele já era para ter sido votado o ano passado, né? E, em função da preocupação com a repercussão financeira, o líder me pediu um tempo, sentamos ontem, uma reunião longa, né, onde eu tive o apoio de toda ali a base do governo e do líder do governo, até por isso. Primeiro, porque seria uma negligência, né? Tu te dá conta que essas crianças, pela pesquisa, 64% viram delinquentes, né? E tu não fazer nada, tu tem instrumentos. Tu não vai ter que criar nada. Tu tem o CRAS, tu tem a escola, que já oferta turno integral para alguns, né? Alimentação, reforço. Tu tem o posto de saúde no bairro, que tem que estar acompanhando essa criança. Tem uma série de programas que ela tem que se ocupar. Ela uma tem relação entre os entes. Já tem tudo. Até para evitar, né, que movimentos cresçam dizendo, olha, tem que reduzir a maioridade penal e vamos jogar adolescente e vamos fazer com que os nossos presídios que já estão com dificuldade, né, não tenham a possibilidade de porque o adolescente acaba sendo infrator, mas quem sabe tentar, através das alternativas, né? Antes. Esses são visivelmente em situação de risco. Mas, de modo geral, a minha visão é que nós temos que colocar as crianças em turno integral. A criança é ingênua, a criança não nasce com a maldade, não nasce. O que faz essa criança, em que momento faz essa criança, esse adolescente, a se tornar, a se envolver no mundo da contravenção? Em que momento? Tem alguma coisa errada, porque ela não era assim e se torna. Então, é preciso que a política pública ofereça, e para mim não tem outra política a não ser turno integral, uma escola boa, uma escola bonita, uma escola que tenha uma estrutura. As crianças se apaixonam, né? Uma escola, vestem a camiseta, têm orgulho da escola e passam a desenvolver outros valores. A escola tem que ser mais forte que a rua. Quando a rua e o abandono e a negligência é mais forte, né? Porque a escola, ela precisa ser, e eu não estou falando dos professores, estou falando que nós precisamos reforçar, né? A escola tem que ser o prédio mais bonito do bairro, prédio com o melhor equipamento do bairro. Até para que a gente possa, por meio da educação, por meio da escola, fazer com que falar de segurança. Falar de segurança e diminuir esse sentimento de violência, de ódio que cada vez mais está enraizado na sociedade, e isso parece que vem crescendo de uma maneira assustadora. Tu sabe que eu nunca tive, assim, eu sempre caminho de noite, ando a pé, né? Eu estou um pouquinho de diabetes, tendo que caminhar. Eu agora, e quando saio, eu boto meu cartão de crédito no sutiã. Né? As mulheres ainda têm sutiã, pode fazer isso. Porto Alegre, eu não saio com a bolsa, assim. Eu saio, boto sempre algum dinheirinho aqui e o meu cartão. Né? E eu nunca tinha tido essa atitude, assim, eu nunca tinha tido essa preocupação. E agora é impressionante, né? Tu vê os índices de homicídio, de assalto. Claro que tem, no Rio Grande do Sul, os índices são maiores, porque, obviamente, né, só aqui faltam mais de 70 policiais. Infelizmente, Pelotas, inclusive, foi manchete no noticiário nacional essa semana pelo número de homicídios. De homicídios, né? 106
cresceu... 106 homicídios, Isso. né? Acho que em torno de 106 No ano, em 2015, homicídios, né? já tem Obviamente que isso tem consequência, assim, ó, a falha no Estado, há uma negligência do Estado, se aposentaram dezenas de policiais, não há uma reposição, ao mesmo tempo cortaram hora extra. Desmotiva. Hora extra significa mais 30% de policiais na rua, porque eu trabalho 6 horas, me pagam mais, eu trabalho... É mais homens e mulheres na rua. Implicou, inclusive, na suspensão da atividade da unidade do Corpo de Bombeiros do Fragata, aqui em Pelotas. Tá Fechou uma E o unidade. governo, e tem policiais, bombeiros e policiais militares, policiais civis que fizeram o último concurso e não foram chamados. 600 policiais civis e 2.500 policiais militares. Então, não pode ter crise financeira na segurança. Saúde e segurança não tem como ter crise, nós não podemos aceitar isso, né? Então, o que aconteceu? Abriu-se a porteira, criou... E outra coisa, a insegurança, eu conversava com os policiais ontem ainda, e eles diziam, desmotivação, a dificuldade de cuidar da vida, da casa, das contas, influencia, obviamente, né? Numa dedicação integral. As pessoas estão inseguras, o policiamento está sofrendo. São homens e mulheres como nós, né, que se tornam sem perspectiva. Passou o projeto de lei 206, que justamente tira a condição de carreira. Um servidor público, né, ele tem que ter autoestima, né, ele tem que ter orgulho daquilo que faz. Quando tu vê que esse projeto tira a capacidade de carreira, que é aquela expectativa, né, que tu cresce na carreira, bom, é isso que está acontecendo. Uma corporação desrespeitada e desmotivada e uma corporação menor. São 70 homens e mulheres aqui em Pelotas. Então, a bandidagem acha um espaço ideal, né? Criaram-se condições aqui, por mais... E eu tenho o maior respeito pelo comandante, ele não vai fazer mágica, né? O comandante aqui é dedicado, esforço. Mas ele não faz mágica, né? Até porque todo enxugamento acaba implicando na atividade. E hoje não se fala mais a falta de veículos, de equipamentos, né? Não, O último governo comprou, né, um número razoável de viaturas para todos os setores da segurança pública, tanto da Polícia Civil quanto Brigada Militar, ou os bombeiros, SUSEP, enfim. E o que falta hoje é o material humano, né? É nomear esses policiais, que o último governo fez o concurso, iria chamá-los, né, mas esse projeto de governo venceu as eleições e agora deixa a sociedade gaúcha nesse impasse, não temos os servidores. Eu queria completar, Edson, eu fiz uma reunião aqui com o Coronel Aragon, que é da Casa Civil em Porto Alegre, tu acompanhou. Nós começamos ali um processo de integração da Guarda Municipal. A Guarda Municipal da cidade de Pelotas tem 360 homens e mulheres. Guarda Municipal essa que recebeu uma emenda do Marrone, deputado Marrone, de 1 milhão e pouco. 1.800.000. 1.800.000, quase 2 milhões, para equipar a guarda, né? Hoje, a maioria já fez curso de tiro. A lei federal permite essa emancipação da guarda. Portanto, há um instrumento em Pelotas municipal, do município, da prefeitura, que pode ocupar o espaço de segurança. A lei permite, ela caminha para isso. Tem mais policiais do que na própria brigada, né? Em proporção, tem mais policiais na guarda do que na própria brigada militar. É complementar, obviamente, que a guarda ela não substitui a brigada militar, que tem uma expertise, obviamente, nisso, mas a guarda é complementar. Portanto, Pelotas não precisa ter estes índices de homicídio, de assalto, de roubo. Tem um instrumento, né, para poder estar nas ruas, junto com a brigada militar, e também monitorando. Tem câmeras em Pelotas, mas não há ainda a integração da guarda com a brigada e com a Polícia Civil. É nesse sentido que nós estamos trabalhando. Nós já fizemos 2 reuniões com o Coronel Aragon, que pelo Estado, ele veio da Guarda Nacional, e nós teremos reunião com ele agora semana que vem, justamente para
acompanhar como é que está esse processo de integração. Pelotas é privilegiada com 360, diria policiais, né? Guardas com poder de polícia, não precisava ter esses índices de violência. Deputada Miriam Marrone, vereador Beto C3, na verdade a gente fez um grande bate-papo. Né? Só faltou a bolachinha e o café. Foi um grande bate-papo. Muito obrigado pela presença. Espero que a gente possa voltar a tratar outros assuntos, outras questões, e vamos acompanhar essa questão do projeto, que na próxima terça-feira, na próxima sessão, recebe o apoio da Câmara Municipal de Pelotas, né, e aprovação no Estado da execução. Sempre um prazer. Muito obrigado, vereador. O programa Entrevista fica por aqui. Nós retornaremos uma próxima oportunidade aqui pela TV Câmara Pelotas. Um abraço a todos e até lá.